dia a todos. Um grande prazer falar com vocês aqui. Apesar de muitos anos aqui no Brasil, eu preservo meu sotaque de carioca com um certo sucesso até agora. Como foi falado, sou engenheiro civil e tive o privilégio, nos últimos 25 anos, trabalhar no Brasil e ser acolhido por esse país, Brasil, esse país maravilhoso. Tenho esposa brasileira, tenho filha brasileira e gosto muito de viver aqui. Na pessoa física, eu sou para alguns, um velho conhecido desse segmento, trabalhando nos últimos 20 anos no mercado de construção a seco. Para mim, construção a seco já é uma industrialização, quando é comparado com a construção normal ou a construção tradicional. Mas a minha empresa que represento aqui, talvez nesse rol, é uma empresa nova, um participante novo, uma empresa jovem participando desse caminhada de industrialização e que quero apresentar hoje. Quero tentar uma abordagem um pouquinho diferente, vou apresentar em detalhe a empresa no final e vou tentar criar um arcabouço, porque se fala muito, já estamos fazendo industrializado, tudo isso, mas de vez em quando é bom lembrar de onde estamos vindo, de onde queremos ir, para entender os desafios que a gente enfrenta aqui. A construção industrializada refere-se a uma racionalização dos processos de trabalho, para a obtenção de eficiência de custos, maior produtividade e qualidade. O tema da minha palestra é optimização e qualidade. Com a construção industrial, ou a industrialização da construção, também a engenharia está implementando paradigmas que normalmente apenas são conhecidos na indústria de produção de bens de consumo. Precisamos ter isso em mente. Como podemos ver, não é algo muito novo. No último século já começou essa caminhada. A construção industrializada designa uma construção com métodos e meios que correspondem a nível de tecnologia, desenvolvimento científico e social da atualidade do futuro, como o Salvador bem mostrou agora. Isso também significa que, apesar de processos padronizados e automatizados, é possível elaborar um design diferenciado e individual de cada uma das construções, que o William já apresentou para vocês aqui e que vimos ontem. Industrialização na construção significa construir usando métodos de execução, procedimentos e formas de organização relacionados ao planejamento, o desenvolvimento, a fabricação e o produto, como a Helena já falou aqui. Temos nessa sequência, a partir disso, poder-se deduzir que a construção industrial não se refere apenas à produção de componentes pré-fabricados. Ele é muito mais, ele é planejamento holístico, desenvolvimento e teste, fabricação e transporte, ele é reforma e manutenção, e ele é também estimulação, reciclagem e reutilização de materiais de construção, componentes e edifícios após. Se transferirmos essas características da produção industrial para a produção da construção, são obtidas as características da construção industrial apresentado aqui no lado direito: prefabricação, desenvolvimento de produção, padronização, concentração em segmentos, interação de planejamento, preparação de obras e construção, CIM, optimização dos processos de planejamento e produção em termos de automação e mecanização. Temos fatos influenciadores que vamos enxergar muitas vantagens, mas também tem desvantagens que precisam ser considerados para ter um output positivo em todos estes sentidos. Temos custos, custo de construção, temos custo de modificação, temos a vida útil, que tem um custo, temos o custo de transporte, mas também temos o fator tempo, muito importante, muito citado hoje de manhã já. Permanência na obra, cumprimento de cronograma, duração do projeto, atraso climático e a produção simultânea, muito importante. Qualidade, independência do clima, custo para consertos, danos ocorridos, precisão dimensional,
eficiência energética, cada vez mais importante, a sigla ESG, permeabilidade ao ar, satisfação do cliente, reivindicação de reparo. Saúde e segurança, também ESG, frequência de acidente, saúde e bem-estar operacional, ergonometria e também a saúde de quem habita nossas construções. Requisitos de fabricação, trabalho no canteiro necessário, conexões e componentes, guindastes, padronização. Todos são fatores influenciadores para nosso trabalho de todos vocês aqui, trabalhos da empresa que eu represento. Rapidamente o conceito, o método de construção. O método de construção em painéis de light steel frame ou wood frame, construção a seco, leve, ocupa uma posição intermediária entre um método de construção em esqueleto, que a gente conhece, pilar, viga, laje. E, no outro lado, o método de construção em painéis de paredes maciços. Na construção light steel frame e wood frame, os perfis e nervuras têm função estática, no sentido vertical e horizontal, em casas e pequenos prédios. E no sentido horizontal, vento, quando utilizamos como fechamento em prédios entre lajes, o chamado infill walling. A construção de painéis leves e estruturados, muito comum em construções de madeira na Europa, onde muita parte da nossa tecnologia está vindo, com a aplicação de chapas e madeiras USP ou CLT para a estruturação e fechamento. Já os painéis em light steel frame são mais utilizados nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo na Inglaterra, onde eles são mais aplicados. Como os chamados substratos ou carrier boards, como USP, Gypsum Glass Mat Sheeting board e as chapas cimentícias. Já indo para a modulação, como método de construção de células, ou melhor, construção em módulos, as unidades básicas de uma edificação são fabricados e montados. Uma célula, como um componente de edifício, consiste em um elemento de painéis estruturados, de grande formato, com o uso de elementos de construção tipo esqueleto. É bastante possível projetar a construção de suporte de carga como um esqueleto e para fechar, uma gaiola, para fechar as áreas restantes com elementos, painéis de paredes ou tetos de grande formato. Todo o processo de construção modular se define na fase do projeto. Citado é muito importante e acho que precisamos dar mais valor ainda para todos sabem. É aqui que as práticas como Design para a Fabricação, ou DFMA, Design for Manufacture e Assembly, são utilizados para garantir que as tolerâncias de montagem sejam controladas durante toda a fabricação e montagem no local. Em Singapura tem uma obra de 140 metros com 40 andares feito em módulos, como vocês podem ver aqui na foto. Esta obra foi feita com a participação de produtos da Sika, a empresa que eu represento aqui. Muitas grandes consultoras internacionais ultimamente declararam que querem planejar reduzir a sua atividade de construção no canteiro local para apenas 25% até 2025. Uma meta arrojada, mas mostra e não é uma meta que eles querem. Eles precisam fazer isso, senão eles podem perder lucratividade e performance. Simplificando o fluxo, temos elementos de construção feitos na fábrica, como janelas, portas, painéis, elementos de fachada, que são feitos, não esquecendo instalações hidráulicas, kits e outros, com know-how da indústria, e que vão comportar elementos dentro da modulação ou elementos dentro de painéis. Eles vão através destes módulos para a obra. Ou eles são elementos de construção que vão direto para o canteiro de obra para compor a construção. Vamos chamar de soluções construtivas. Temos estes três elementos que já falamos aqui, que são as casas pré-fabricadas, os componentes e submódulos de construção modular, e temos a construção de painéis e peças pré-fabricadas, chamado de 2D, aqui nessas apresentações. Na construção industrializada, de qualquer nível e profundidade, a visão sistemática é primordial para o sucesso. Consequentemente, um fornecedor de produtos e sistemas precisa ter essa visão sistemática
e soluções sistêmicas. A nossa empresa tem, e todos na empresa são parte dessa engrenagem mostrando aqui. São, por exemplo, sistemas para impermeabilização de telhados planos, revestimento de piso, proteção para corrosão ao fogo. Fogo é o novo desafio do futuro. Vedação e colagem na construção. Proteção e manutenção de concreto. Tecnologia para paredes, adesivos e selantes para a indústria. Tudo isso é uma visão sistêmica da construção. Temos novas oportunidades com a SICA, pouco ou não conhecidos pela comunidade da construção industrializada do país e até na América Latina. Oportunidades que favorecem os quesitos que trabalhamos na entrada desse meu discurso. Aumento de eficiência de processo, automação e produção em série, reforço e estruturas modulares, melhoria na acústica e conforto, crescimento em essência na agressão e proteção a fogo, oportunidades de industrializar os métodos tradicionais de construção com a inovação e know-how da SICA. Estas aqui são as competências da SICA, e estas competências aqui na tela que oferecemos como novas oportunidades para a construção industrializada são derivados dos nossos segmentos muito importantes: SICA Automotive, SICA Industry e SICA Construction. A SICA Automotive, um dos líderes mundiais para desenvolvimento e fornecimento de soluções de processos inteligentes e altamente automatizados no setor automobilístico. SICA Industry tem muitos anos de experiência com um portfólio de soluções para automatização de processo e processamento industrial. SICA Construção tem mais de 100 anos de experiência em fornecimento de produtos e soluções do telhado até a fundação, ou melhor, o inverso, da fundação até o telhado. Então, vocês podem ver aqui, temos um know-how que vem do que estamos buscando na construção industrializada. Estamos no automotive, que sempre, eu citando o Marmo, que sempre se espelhou quando ele estava na Gafisa, no chassi para o andar. Então, estas expertises nós temos, são competências da SICA. Temos aplicações e soluções típicas, por exemplo, substituir parafuso e pregos para colar, acústica melhorada, rapidez na instalação de áreas úmidas, sempre um gargalo, contrapisos finos e prontos para revestimentos, menos trabalho na obra, colar cerâmica de forma elástica e com robôs, automação e produção em série e soluções contra fogo. Vamos fazer um passeio pela uma obra industrializada. Temos, como vocês podem aqui, vários produtos, soluções para toda a área de uma edificação. Vamos para uma parte estrutural com dois exemplos. A colagem de madeira, eu vi pessoalmente a primeira vez quando eu trabalhei numa outra empresa de drywall em 2005. Algo novo para nós, uma empresa sueca. Na Europa pouco ou não se utilizou, só nessa empresa lá na Suécia. Hoje é uma realidade já na construção modular, off-site, sobretudo em madeira, mas também é possível em metal na Europa Central. Temos vários clientes que usam a colagem elástica para melhorar a produtividade e através de juntas híbridas, redução de mão de obra na fábrica para topar furos, redução de evitar a abertura de juntas devido à vibração e movimento, aplicação através de bombas, cartuchos e nas fábricas ou no canteiros, melhorar condições de trabalho sem preenchimento, menos poeira e lixamento, compensação de tolerâncias através de colagem de camadas espessas, algo que na fixação parafuso não funciona, e redução de ruído durante o trabalho e também melhorar a acústica durante o uso
destas edificações. Aqui dois produtos, o Sikaflex 545 e o Sikaflex 268 Power Cure. Estes são adesivos aptos para fazer esta colagem estrutural para a aplicação de chapas. O primeiro é um adesivo de STP de um componente, e o segundo já é um adesivo de poliuretano e um componente acelerado. E a aplicação manual, via rombo, via robô, aderência muito boa em metal, madeira e outros produtos materiais de chapas usuais para nosso mercado, e endurecimento total rápido para permitir um reprocesso rápido posterior. Pense isso, temos essa solução. Vamos olhar um pouquinho para o futuro. Este é um projeto que está sendo desenvolvido com indústrias de madeira na Europa nesse momento. São adesivos baseados no princípio Curing by Design. O que quer dizer Curing by Design? Um novo caminho, combinando o longo tempo de trabalhabilidade e a cura, o endurecimento rápido. Isso quer dizer, se pode programar quando o adesivo precisa endurecer, quase como se fosse um aperto de um botão, e em temperaturas de ambiente. Desta maneira, garantindo que nós temos mais tempo de trabalho e temos um menor tempo vamos dizer, de fixação, e temos mais trabalho posterior para os trabalhos que vêm depois. Ainda não tem um produto pronto, mas isso quer dizer, esse é o futuro. A gente está experimentando com empresas lá, que vocês podem ver aqui, colam estruturas de madeira e não tem mais parafuso ou prego. O adesivo tem muito curto tempo de fixação, tempo a 7 minutos de tempo aberto e bote, e após 20 minutos pode ter 1 MPa. Não é necessário pressionar ou aplicar sob pressão. A frente da colagem pode ter entre 0,3 a 1 milímetro, compensação de tolerâncias. Grau de automação é possível a 100%, e substituição de parafusos e pregos na área estrutural. Em breve vamos ter novidades sobre esse projeto. Também temos o reforço estrutural para estruturas metais. Estruturas como chassis, painéis e módulos na construção e industrialização são feitos de metal, mas também podem ser feitos de polímeros reforçados de fibra de vidro. Ganhar espaço, fazer construções leves e esbeltas, atingir altas resistências são desafios que temos muito neste segmento. Estamos trabalhando no mundo inteiro com empresas neste setor, com adesivos na base de epóxi, que permitem, através da colagem estrutural, junto com soluções de engenharia, o enriquecimento de perfis e na estrutura das paredes, em abas, junções, para elevar a performance destes elementos. Adesivos substituem soldas, como podemos ver nesta foto aqui. Neste caso, um trabalho em conjunto com a engenharia do projeto é muito importante. Os adesivos Sika Power são poderosos aliados na confecção dessas estruturas. Para perder peso, neste segmento muito sujeito a custo de transporte, optimização de espaço e a utilização de lâminas de polímeros reforçados com fibra de carbono, chamado Sika Carbudur, podem otimizar o peso de até 30% por redução de espessura de perfis e artefatos em aço. Como funciona? Temos um elemento em aço, ele tem uma deformação. Nós queremos evitar que esse elemento aumente sua espessura, sua largura ou a sua dimensão em geral. Com o Sika Carbudur podemos reforçar, ele é colado com Sika Power, aqui embaixo exemplos, e o resultado que ele tem uma resistência aumentada e, como eu falei, com um ganho de até 30% em pesos nas estruturas. Algo para se pensar em altas escalas que a gente viu ontem à tarde e hoje de manhã. Vamos
continuar nosso passeio pela parte interior das construções industrializadas. Aqui temos um produto que já existe, lançado na Alemanha, que a gente quer trazer para o Brasil. A busca de qualidade nas construções industrializadas é frenética, não apenas aqui. Na Alemanha temos o mesmo questionamento e também se busca deixar o acabamento para o cliente final mais flexível possível, para ele escolher seu piso, por exemplo. Aqui temos uma laje leve feito em steel frame, o wood frame, como vocês podem ver na foto inferior, com fechamento de USB, como acontece muito aqui no Brasil. Precisa ser um contrapiso que proporciona liberdade de acabamento, isolamento acústico de impacto e alta resistência, e tudo isso sem peso e sem espessura, quase impossível, mas só quase. A Sika desenvolveu um patente chamado Renotec 3D, que proporciona um contrapiso de 12 milímetros para a cerâmica, combinável com isolamento acústico, fácil de aplicação, endurecimento muito rápido, numa espessura, pode ser maior do que 12, até 50 milímetros, pode-se aplicar o piso em cima após 48 horas e pode-se andar em cima após 2 e 3 horas. Ele é compatível com vários revestimentos aderidos, como parquet, vinil, cerâmica, porcelanato. Peso leve e bom isolamento acústico. Vamos ver se funciona o vídeo aqui. Esse é um piso de aparentemente 2 centímetros. Aqui mostra bem o que é possível com inovação, seguindo as necessidades dos nossos clientes. Quais problemas queremos solucionar nestas construções industrializadas e na construção a seco? Temos encontros nas lajes e paredes, temos encontros com tetos paredes, temos encontros com paredes e diferentes módulos. E como estes encontros se manifestam quando mal feito? Isto aqui tem algumas fotos dos pesadelos que a gente assombra todo dia nessas construções. Precisamos entender por que estes problemas acontecem. Eles aparecem em situações normais na construção a seco, com a construção a seco com retração, movimento sobrecarga, falhas no dimensionamento e detalhamento do projeto, como não prever movimentações, dilatações e tudo mais. Mas também eles aparecem por causa do transporte das peças com o caminhão, o trem, o até navio, elevação durante a obra, a junção dos elementos na obra, e também os trabalhadores nas fábricas gostam de trabalhar com selantes de dispersão base acrílica, não é muito apropriado para essa situação. Uma possível solução para isso é Sika 106. É ideal para juntas de elementos ou diferentes materiais em situações no exterior e no interior das construções, com grande movimentação ou as juntas de dilatação. Perfeito para selar elementos como janelas, portas ou outros transpassantes das nossas fachadas. Ele é um selante modificado à base de acrilato, ele tem um ótimo custo-benefício, ele é semelhante aos selantes acrílicos ou silicones estendidos. As condições meteorológicas e a estabilidade UV tornam o adequado para aplicações também externos. Ele tem um alongamento de 400%, é melhor do que muitos selantes de silicone ou estendidos. Tem excelentes propriedades de aplicação, tais como fácil extrudabilidade e manual e filete de corte muito curto. Pode-se pintar perfeitamente em cima sobre o Sika 6, melhor do que em cima de poliuretanos e em cima de STPs. Células úmidas, os banheiros prontos, ontem mostrados pela Tecverde. Argamassa tradicional ou a fabricação industrial. Temos resposta para ambas as situações.
O protocolo extrema aderência, um produto do nosso portfólio que permite a aplicação tradicional para estas soluções e um produto interessante porque ele cola em cima de aço, madeira, componente USB, drywall, alvenaria. Ele tem um tempo de abertura interessante com 45 minutos e ele é totalmente acessível e rejuntável após 24 horas. É um produto pronto para utilizar numa concepção tradicional. Nós também podemos acelerar a obra de vocês, a construção modular de vocês, a industrialização de vocês com o Sikaflex 950. Ele já é um produto na base de 2 componentes, STP, aplicação automática ou manual. Ele tem pouca força quando inserido, 30 minutos de tempo aberto e pode se rejuntar, aqui vejam, poucas horas depois. Então ela encerra ela acelera a obra. Rapidamente, o painel pronto é um bom modelo para uma industrialização modular. Só quero mostrar que temos soluções para argamassas de piso, aditivos para concreto e argamassas, colas para paredes e pisos, sistemas para áreas úmidas, selantes e adesivos para juntas e conexões, linhas ciclo de produção para incêndio, para tubos e cabos, argamassas para revestimento e cerâmica, reforço estrutural, como falado, para estruturas, colas para painéis, paredes e lajes e tetos e sistemas de cobertura seca. Esses são os produtos. Vamos chegar na nossa viagem pela obra na parte exterior para finalizar. Então, com a aquisição da Parex em 2019, a Sika entrou forte no negócio das fachadas aderidas na construção industrializadas e na construção leve, wood frame, light steel frame, mas também na construção tradicional. Estamos agregando o know-how da Parex de décadas dos Estados Unidos e sobre os substratos leves e o know-how da Parex e Sika da Europa sobre substratos maciços. Nossa linha para fachadas do sistema aderida foi lançado oficialmente no final do ano passado para atender especificamente o mercado que estamos discutindo aqui nesse evento. É apto para obras individuais, residenciais, cooperativos, hotéis, shoppings. Além da fachada, temos produtos e soluções que complementam de forma ideal a construção industrializada que a construção industrializada busca. Qualidade e rapidez com um custo e benefício adequado. Neste evento aqui, vamos se concentrar aqui no centro para os sistemas de construção leve. Nós temos, acho que o Salvador já mostrou, 3 sistemas, um com base light steel frame, um na base de wood frame e um também para a aplicação direta, chamado DAP ou ADES. E estes sistemas se compõem de colas para a aplicação do AVES, argamassas para regularizar a superfície e também finalização com texturas e tintas. Rapidamente vou entrar em 3 produtos importantes para esse segmento, que é a proteção do substrato contra a entrada de água, mas permitir a permeabilidade, que é o Sika O75, a membrana líquida que protege o substrato, que pode ser USB, entrada USB ou a glass material. É um produto importante para proteger sua obra. Temos o Dry Base Coat de adesivo para colar e regularizar a superfície, Sika Wall 1021. Um produto consagrado com formulação dos Estados Unidos, com mais de 30 anos de comprovação. E para aplicação em WDEFs, a gente tem o Sika Wall 121, que foi modificado para atender às necessidades. Para acabamento da obra, temos nossa textura Sika Wall 615, textura DPR,
que tem 100% acrílica, cores ilimitadas, uma textura elastomérica, fotocatalítico e tem o DPR, Dirt Pickup Resistance, que diminui a aderência e de sujeira na fachada. Como eu disse, em cores, mas também de diferentes acabamentos. Quem quer mais, temos o Sicarol Aquasol, nanotecnologia na sua obra, para proteger ainda mais a obra com competência hidrofóbica, refletância do calor e também fotocatalítico. Ele é autolavável e com garantia estendida. Para finalizar, temos produtos complementares que permitem que a gente atinja todo tipo de solução necessária para a obra tenha a qualidade necessária que foi concebido no projeto. Dois produtos. Na obra, na construção seca, temos as fixações muito importantes, a Sika Anchor Fix. Pensem nisso porque a construção industrializada fixa mais do que a construção industrial. E para proteger a entrada de água, finalizando os slides, as mantas PVC, Sika Sana Fil S327, que as obras da construção a seco precisam ser protegidas de água, mas o conceito da obra de construção a seco precisa de uma aplicação diferente. As mantas de PVC são ideais para isso. Como eu falei, no final vou apresentar a empresa. Vocês já ouviram falar muito da Sika. A Sika existe desde 1930 no Brasil. Ela é uma subsidiária da Sika S.A. da Suíça, sede no Osasco, quase 1000 funcionários. PIT, produção no Brasil, 16 unidades. Fornecedor química de construção com um vasto maior portfólio. A empresa tem mundialmente 25.000 funcionários, 101 países, 300 fábricas e um faturamento no ano passado de 9,2 bilhões de dólares. Uma empresa global na especialista química na construção civil. Onde o conhecimento da indústria encontra a experiência da construção. Sika oferece um valor agregado único. Produtos de serviço de alta qualidade, reforço estrutural, soluções acústicas, automação, know-how, soluções da indústria, economia de custo, soluções holísticas, proteção contra fogo, soluções desde a fundação até o telhado. Muito obrigado pela atenção, manteremos contato, todo o time da Sika está disponível para vocês. Muito obrigado.